Filha de pai engenheiro e mãe professora, em 1989 uma adolescente de 18 anos começa as aulas de canto. Em pouco tempo, deixa de lado os estudos e se lança na carreira musical. Estreou numa peça de teatro e começou a gravar músicas nos anos 90. Logo se destacou como uma das principais intérpretes de música popular brasileira. Hoje, ela é reverenciada na música, dona de uma voz suave e rara. Ela já cantou ao lado de grandes nomes do Brasil, como Chico Buarque, Gilberto Gil e Ginga. É com muita honra que o Linkados na Área recebe nos nossos estúdios uma das grandes vozes do MPB da atualidade. Bem-vinda, Mônica Salmaço. Oi, João. Obrigada. Eu sou a Luna Lima e estamos começando mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feito por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. E eu sou o João Monteleone, agora roda a vinheta que daqui a pouco estamos de volta. Como surge Mônica Salmaço? Como foi esse começo na música? Eu gostava de música desde criança. Na verdade, quando eu era bem criança, tinha uma coisa que chamavam disquinhos coloridos. Eles viraram CD também. Vocês poderiam ter pego, não sei se vocês pegaram, mas eles eram pequenos vinis, assim, compactos, que tinham historinhas musicadas, muito boas e muito bem musicadas. E eu tinha um tio que trabalhava numa editora e me deu de presente uma vitrolinha de plástico muito, muito simplesinha e fácil e os disquinhos coloridos. E eu era bem mesmo pequena, eu ficava sozinha na sala de casa ouvindo aqueles disquinhos e pilotando o meu negocinho lá, o meu toca-disco. E ali abriu alguma coisa dentro de mim, assim, que era esse lugar da escuta da música era muito bom para mim. Eu adorava, eu parava e ficava, e eu sabia tudo de cor, eu cantava junto e tal. Então, dali eu pulei para os discos dos adultos que tinham em casa. Então, a música sempre foi para mim um lugar de interesse, e eu gostava de cantar, criança, e tinha sempre assim alguém falando, nossa, que afinada, que não sei o que. Eu ficava feliz, a gente gosta, né? Quem não gosta? Eu ficava feliz, mas eu não tinha nenhuma referência de alguém que vivesse disso. Nem de música, nem de nenhuma arte. Então, para mim, isso era uma coisa muito impossível. Eu nem pensava nisso. Eu achava que eu ia ser jornalista. Minha intenção era essa. Mas aí, no cursinho, eu estava muito infeliz, desesperada com o cursinho. Agora eu já posso falar isso, vocês já não estão mais nessa, mas eu odiava muito aquele negócio. Eu estudei na Equipe, que era uma escola, né, uma escola toda na área de humanas, e aquele negócio daquele monte de aluno numa sala e tal, aquilo ali, decorando coisa, não fazia o menor sentido para mim. E eu fui fazer aula de canto, para ser um pouquinho feliz. E aí tudo mudou para mim, porque quando eu conheci essa minha primeira professora, chama Regina Machado, eu entendi que dava para ser cantor sem ser as pessoas da televisão, porque eu só via cantores na televisão, e eu falava, é tipo jogador de futebol, eu sei lá como é que alguém vira cantor, não dá para sonhar isso, eu pensava, não quero, nem pensava. Mas quando eu conheci uma pessoa que trabalhava com música, eu falei, então dá para ser cantor, como é que é? Como é que você vive? O que você faz? E aí eu falei, pronto, cheguei em casa e anunciei, falei, pessoal, não vou ser jornalista, eu vou de algum jeito viver de música, de alguma maneira, porque eu descobri que humanos normais fazem isso. Assim. Foi assim, mais ou menos. Qual foi sua formação musical? Depois que eu fui para essa escola, que era Espaço Musical, que é uma escola linda, que ainda existe, nessa escola eu fazia aula de canto, mas essa escola tem uma coisa bem legal, que assim, além de qualquer instrumento, você tem que fazer musicalização. Que é uma aula de percepção musical. Então todo mundo, até o Chico César estava na minha turma de musicalização. A gente começou meio junto assim, a trabalhar, e nessa aula a gente fazia junto. Então já era um curso que era de instrumento, no meu caso a voz, mas também de percepção musical. Eu amei isso. Daí eu percebi que não tinha curso de música popular, de faculdade de música popular em São Paulo. Estava abrindo o curso da Unicamp. Mas eu não queria sair de São Paulo. E aí eu acabei não fazendo a Unicamp e comecei a fazer aulas
pingadas. Então fui fazer aula de violão, fui fazer um pouco de aula, mais aula de musicalização e tal. E aí, depois, um tempão depois, eu já tinha até gravado um disco, a Santa Marcelina abriu um curso de música popular. Aí eu falei, vou fazer porque eu queria fazer uma faculdade. Mas eu já estava assim, já estava até trabalhando. Então daí eu fiz a faculdade de música da Santa Marcelina. E em 1997 você ganhou o Prêmio Sharp. E como isso influenciou o resto da sua carreira, a continuação? Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz porque era o primeiro trabalho. Eu tive uma super sorte nesse primeiro trabalho, porque assim, primeiro eu decidi que eu queria cantar. Aí eu comecei a fazer as aulas que apareciam. Aí eu comecei a entender que era um tipo de profissão diferente das profissões que a gente faz uma faculdade, arruma um emprego e cresce, né? E eu, naquele momento, falei, bom, eu preciso me organizar, que é um negócio é uma carreira autônoma, dessas carreiras que se você não entender como é que funciona, vai ser difícil de viver disso, quer dizer, você tem que ter um nível de organização. E acho que é bom, mais importante do que um diploma, é melhor eu ter uma bela de uma agenda telefônica, assim, porque são contatos que fazem isso. Então é uma carreira que você precisa mostrar um bom serviço o tempo todo para que aquele convite gere um outro convite, que gere um outro convite, e ao mesmo tempo que você vá desenhando o seu caminho. Eu entendi que funcionava assim. Então eu comecei a fazer aulas e depois fui cantar. Tinha uns bares ali em Pinheiros, tinha um lugar muito legal que chamava Vou Vivendo, que tinha grupo de samba, grupo de choro, eram músicos muito legais. E aí eu fui cantar lá. E quando eu estava cantando lá, aconteceu uma coisa muito bonitinha, que era assim, uma amiga minha da escola, da equipe, do colegial, que agora é ensino médio, ela trabalhava com a Rosi Campos. A Rosi Campos é a Morgana do Castelo Rá-Tim-Bum, não sei se vocês viram isso. Mas sim, é uma atriz de teatro que canta muito bem e que depois foi fazer esse seriado lá na TV Cultura e foi super legal. Mas ela é uma tremenda de uma atriz e uma tremenda cantora. E ela fazia uma peça de teatro musical. E nessa peça, o diretor dessa peça, Gabriel Vilela, estava ia montar uma nova peça e queria uma cantora nessa nova peça. Não era um musical, mas ele queria uma figura para fazer uma cena que precisava cantar. Ela lembrou que a filha da amiga dela, a Juliana, que era minha colega, comentou que tinha uma amiga lá que resolveu que ia ser cantora. E aí a Rosi foi lá pro Gabriel e blefou e falou, Gabriel, é o seguinte, tem uma menina que é o que você tá precisando, ela é nova, canta pra caramba, lê música, inventou uns troços, e pegou meu telefone e me ligou. Falou, Mônica, o Gabriel vai te ligar, você vai lá fazer esse negócio. A Rosi Campos aqui, uma voz assim, super... Mônica, aí eu falei, caramba, Rosi, tá bom. Aí eu fui e fiz essa peça. E logo depois, a sorte que eu tive foi que, ao fazer a peça e cantar no Vou Vivendo, eu conheci um compositor que me apresentou, o Paulo Bellinati, que é um baita violonista. E o Bellinati já tinha uma super carreira, um cara mais velho do que eu, e já tinha uma super carreira. E ele se interessou pelo projeto que o Godin tinha dado a ideia, que era de fazer uma coisa comigo, e gravamos um disco. E esse disco ganhou o Prêmio Sharp. Então, era muito novo isso para mim, assim, mas era uma coisa assim, muito bonita, assim, de um pontapé de felicidade, de falar, poxa, era muita responsabilidade para mim. Você é conhecida como uma intérprete da música popular brasileira. Como que você faz para escolher os seus repertórios? Depende do projeto. Tem projeto que ele indica um caminho. Então, por exemplo, os afro-sambas, que foram esse primeiro disco, nem foi uma escolha do repertório, foi uma escolha do projeto, porque os afro-sambas são um conjunto de músicas que é aquele conjunto de músicas. Então, daí, o disco seguinte, aí eu já não tinha um projeto. Aí eu falei, pô, eu não gosto, como ouvinte, eu não gosto de discos que não tem uma linha. Eu gosto para mim, um disco é que nem um livro. Uhum. E os discos que eu mais gosto de ouvir e que são mais importantes para mim são discos que têm uma sonoridade, que eu reconheço uma música e falo, essa música é daquele disco, sabe? Então ele é um projeto em si. Então aí, nesse caso, a gente achou um assunto que era falar de uma coisa do Brasil, que fez com que
achasse uma linha de pesquisa e de trabalho para chegar nesse disco que é o Trampolim. Então, assim, acontece outros, pela homenagem ao Chico Buarque, então aí é fácil, porque aí é um mergulho sobre aquela obra e aí você vai pensando em função, nesse caso desse disco, em função da sonoridade dos músicos que estavam trabalhando no disco, porque é tanta música que eu queria cantar que eu não consegui escolher 14, não dava. Então eu cheguei a 60 e falei, parei aqui, não consigo tirar mais nada. Aí eu convidei um grupo e esse grupo, pensando no som do grupo Pau Brasil, eu fui escolhendo as músicas. Então, os caminhos são vários. Depende do que o projeto te pede, entendeu? Sim, eu estava mencionando discos, você canta um pouco de tudo. Já cantou samba, bossa nova, até música erudita. Como faz para transitar entre esses gêneros? Ela é uma música feita, por isso que ela é tão grande, tão diversa, tem tanto material, por isso que eu nunca nem quis compor, porque sobra, assim, é muita coisa de muitos estilos diferentes, de muitos maravilhosos estilos, então tem demais, tem muito, e é uma coisa que é uma música que se deixa permear por influências, pela influência da música americana. Nós já tivemos na música brasileira a influência da música sul-americana, muita, a influência da música europeia, a influência da música erudita. Isso está na história da música popular. Então, para mim, não tem para mim tem música bonita, música feia, música boa, música ruim, para os meus critérios, assim, né? Para aquilo que me interessa ou não me interessa. Tem músicas brasileiras, músicas populares, que são muito difíceis de cantar, tecnicamente, mais até do que algumas músicas eruditas. E tem lugares da música erudita, o Villa-Lobos, por exemplo, foi um compositor da música erudita que veio beber muito, levou para a música erudita muito da música folclórica, que não tem nada mais popular. Mônica, na sua opinião, qual foi seu maior desafio musical? Acho que foi começar, porque quando a gente começa numa estradinha profissional, acho que isso vale para tudo mesmo, ou quase tudo. Quando a gente começa uma estrada profissional, você mais ou menos sabe quem você é, você também vai descobrir. Você vai descobrir que se essa profissão né, se é para você mesmo, você está fazendo uma aposta. Você não sabe se aquilo se vai dar certo, se vai gostar, e dar certo também pode querer dizer muitas coisas. Tem algumas pessoas que dar certo é um sucesso, celebridade, tem outras coisas que se dar certo é viver bem daquilo, tem outras coisas que dar certo é só viver daquilo mesmo. A minha expectativa era achar uma estrada que eu pudesse ser dona dela. Era não me perder no caminho, assim, e ter uma vida legal, não é uma vida legal. Então, o começo é um negócio que você fica assim, que será que vai aparecer para eu escolher? Porque a gente não faz a partir do nada, né? Aparece uma oportunidade, dependendo de como você vive essa oportunidade, vão aparecer outras. Se você nega um convite, isso significa uma coisa. Não é que você está perdendo só, você está perdendo isso, mas você está ganhando uma negação, uma negativa. E essa negativa determina quem você é. E principalmente no começo, como é lidar também com o julgamento das pessoas? Porque normalmente em carreira artística ainda tem aquela dúvida de se é a escolha certa. Você viveu isso parecido? Então, eu tenho uma natureza assim que eu não suporto a ideia de que alguém decida por mim as coisas. Eu prefiro ser uma coisa pequena, mas que eu sei o que eu sou, do que uma aposta grande que alguém fez sobre mim. Então, o que eu quero dizer com isso? E na música é bem fácil de ver isso. Tem pessoas que você vê, as carreiras, são pessoas que super aparecem, isso tantas eu já vi. Aparece uma coisa, fica super famoso, todo mundo ouve falar, toca em todo lugar e não sei o quê, e depois sumiu do mapa, ninguém sabe, ninguém viu. Aquilo que aconteceu ali via de regra, não é muito daquela pessoa, ela não construiu aquilo. Ela foi a bola da vez ali, apareceu toda uma estrutura que fez com que essa bola da vez fosse a bola da vez, estivesse nos lugares, tocasse mas a pessoa não segura aquilo ali, porque ela não, é como se fosse a casa de papel dos 3 porquinhos, entendeu? O lobão assoprou, voou o papel.
Eu prefiro ser aquela casinha de tijolo, põe um tijolinho, outro tijolinho, demora, dá trabalho, mas a parede é firme. E então a minha exposição, principalmente no começo, ela nunca foi tão visível assim, a ponto de gerar essa possibilidade tão grande de crítica, entende? Acho que quem é super exposto, de cara, assim, sofre mais isso, porque é super exposto. Eu queria muito saber também como você cuida da sua voz, como é feito esse cuidado? Então, eu não era muito cuidadosa, não. Assim, tem gente que tem a voz mais frágil, mais sensível. A minha voz era bem resistente, era meio vira-lata, assim. Eu fumava, eu não me preocupava com o negócio de tomar gelado, tal, não ligava. Aí, quando eu fiz 30 e quantos anos, hein? 33, acho que 33, eu decidi que eu ia parar de fumar. Porque um conhecido meu ficou muito doente e eu falei assim, eu não gostei disso aí, estranho, nunca. Aí eu resolvi parar e parei. Aí eu percebi que a minha voz subiu assim, ó, o grave perdeu um pouquinho e o agudo ganhou um pouquinho. Ela andou, subiu. Aí foi a primeira vez que eu percebi que se a gente... que o nosso corpo, ele responde a cuidados. Eu fazia aula de canto, isso é uma ginástica. A aula de canto é como se você fizesse... é musculatura mesmo, é fitness. Eu fazia isso, então a minha voz era uma voz que tinha tônus, que tinha uma certa saúde muscular, mas eu não fazia mais nada. Mais recentemente, agora eu tenho 54 anos, eu fiz uma turnê grande com o Chico Buarque. E aí era um volume de shows, era uma turnê em que eu estava em lugares muito grandes, que não tem tem uma acústica mais difícil. E aí eu tinha que cantar assim, quarta ensaio, quinta, sexta, sábado e domingo. E uma responsabilidade imensa. E eu escolhi umas músicas que tinham que ter voz funcionando, assim. Escolhi música difícil de cantar, porque eu queria, tinha poucas músicas ali que eu queria fazer bonito. Então, ali eu fiz pela primeira vez uma coisa bem legal. Eu fui numa fono e fiz um programa de aquecimento vocal e um programa de uma coisa que eu nunca tinha feito, que é desaquecimento vocal. Então, ali eu vivi, eu aprendi, e com essa idade, que é diferente de 20, 30, eu aprendi que sim, quando você cuida, a coisa funciona. Igual fisioterapia, você faz o exercício, lá deu certo. Você mencionou a turnê com o Chico. Como que surgiu esse convite para você cantar do lado dele e como que foi a sensação de você estar lá no palco com o Chico Buarque, que é um gigante da música brasileira, né? Foi assim, durante a pandemia, a gente foi morar numa casa no interior de São Paulo. Você até conhece essa casa, você já foi lá. A gente foi morar lá, a gente foi para lá e percebeu que a coisa ia demorar, eu não sabia o que ia acontecer, a gente foi ficando por lá. Chegou uma hora que me deu uma agonia, assim, que eu falei, pô, tem um monte de gente que está fazendo coisas em São Paulo, tinha amigos que estavam cozinhando e distribuindo refeições, tinha amigos que estavam fabricando máscaras para as pessoas, porque no primeiro momento, não sei se vocês lembram disso, mas tinha uma coisa assim, não use máscaras, deixa as máscaras profissionais para os profissionais da saúde, porque não tinha, o Brasil não tinha se preparado para isso e tal. Então, eu falei, pô, a gente está aqui fora e eu não tenho como, não estou fazendo nada, estou aqui protegida, não estou fazendo nada, que não me deu uma agoniazinha. Aí, também não podia fazer música, porque tinha que se encontrar. Aí eu resolvi fazer um vídeo, vou chegar no Chico, vou chegar aí. Resolvi fazer um vídeo, que era um primeiro vídeo que eu convidei um amigo, o Alfredo Delpenho. Falei, Alfredo, vamos fazer um vídeo daqueles que grava separado, depois a gente junta? Vamos. Aí ele fez o primeiro vídeo, mandou pra mim, e ele é ator, então ele veio com uma conversa, Mônica, tudo bom, não sei o quê. Daí eu botei o celular aqui assim, fone de ouvido, a câmera, o iPad na frente, e eu interagi com ele e cantei sobre o vídeo que ele me deu. Editei no dedão ali no iMovie, grátis no celular, botei nós dois juntos, e parecia que a gente estava se vendo. E foi super legal fazer isso. Deu um quentinho bom.
E aí todos os meus amigos falaram, quero fazer. E eu comecei a fazer, todo dia eu fazia. Eu fiz 175 vídeos. E nesses vídeos eu chamei de O de Casas, essa série. E aí a gente publicava lá, e era bonito, sabe? Tinha gente falando, pô, trabalho na saúde, chego destroçada em casa e vou ver o vídeo do dia. Tempo por segundo, não tem tempo que ele... Outro, eu acordo de manhã, tô com saudade da minha família, e aí eu mato um pouquinho dessa saudade vendo esse vídeo e mandando pra minha família que tá não sei onde. Isso foi criando uma situação que um monte de gente pôde participar. E de vez em quando eu cantava uma música de um compositor que eu conheço, eu mandava o link para esse compositor. Eu falava, chegou um pãozinho quentinho aí para você também e tal. E aconteceu isso com o Chico. A gente se conhecia, não era amigo nem nada, mas ele já tinha me convidado para cantar num disco dele, muitos anos antes. A gente se conheceu no estúdio, eu gravei. E às vezes a gente se falava por e-mail, mas muito pouco. Eu não gosto dessa coisa de abusar, tem um horror e tal, então... Aí, só que quando chegava uma música no O de Casas do Chico, eu mandava para ele, como eu fiz com outros compositores também. Falei, E aí ele recebia aquilo ali e, comentava e tal. Aí eu falei, você não quer fazer um? Aí ele falou, não, nem sei, eu também não tô no Rio, sei fazer isso. Muitos eram assim, aconteceu isso com várias pessoas. Eu falava, mas é uma brincadeira. Eu já tava lá no mais do 80, assim. Aí eu falei, não, eu não quero. Aí passava um tempinho, eu gravava outra música dele, mandava de novo, aí não aguentava, falava, Chico, você quer mesmo fazer e tal? Não, eu falei, não, tá mais aqui quem falou e tal. É que aí foi criando uma coisa que era tão bonita com as pessoas que recebiam, que eu não aguentava, não era que eu queria pra mim, eu queria para as pessoas, tava uma rede muito linda, afetiva, aquilo ali era o jeito que a gente tinha de fazer alguma coisa durante a hora mais horrorosa da pandemia, assim. E aí teve um dia que eu falei, Chico, vou falar e tô saindo correndo, assim, imediatamente. E juro, é a última vez que eu vou falar. É que eu tive uma ideia, se a gente fizesse o João e Maria, que é uma música que tá no seu último show, no seu tom, com o Luiz Cláudio Ramos, que é o músico que toca com você, tudo, você só tem que cantar o que você já sabe, do jeito que você sabe. Você faria? Era uma sexta-feira, ele falou, pode ser segunda? Aí eu saí correndo, liguei pro Luiz Cláudio, falei, Luiz Cláudio, vamos fazer, Bom, fizemos, eu montei, ele mandou o vídeo dele, pus o meu, juntei, mandei pra ele, falei, e aí, você gostou? Nossa, parece que a gente se viu, eu falei, não é, tá, posso publicar? Pode. Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você. Publiquei. Foi muito incrível. Isso foi muito incrível. Assim. Ninguém acreditava que o Chico estava lá nos O de Casas. E eu acho que essa brincadeira, para fazer essa brincadeirinha, teve uma coisa de confiança mesmo, porque o Chico estava fazendo uma gravação e dando para uma pessoa que podia fazer mau uso disso, como aliás, né, participar de uma pessoa como ele, participar de um negócio desse, envolveu uma confiança que ele teve e que eu fiz jus a ela, eu deixei ele. Falei, se você não gostar, eu jogo fora esse vídeo, nunca ninguém vai ver. E ele acreditou e era verdade que eu ia fazer isso. E o processo de fazer foi divertido, porque a gente se ligava, eu e o Teco de um lado, ele e a Carol, a esposa dele, do outro, a gente, como é que faz isso? Onde é que eu ponho a luz? Para onde é que eu olho? Ficou um momento que naquela hora vivida ali, a gente se divertiu. Aí eu acho que foi daí, assim. Logo depois ele falou-se sobre uma turnê e aí ele perguntou se eu queria cantar essa turnê com ele. Aí eu falei, pelo amor de Deus. Falei, sim, era para acontecer, na verdade, em 2021. E aí, porque tinha o cinquentenário de um disco dele e apareceu um convite para fazer um show desse trabalho. Ele falou, quer cantar comigo? Eu falei, quero. Aí teve uma nova onda de Covid, voltou todo mundo... Não aconteceu essa turnê. Aí eu falei, bom, podia
miar, mas aí passou um tempinho e ele falou, ó, vamos? Eu falei, vamos. O que eu senti? Eu senti um montão de coisa. Primeiro eu senti uma tremenda responsabilidade, todos os fios na barriga e tudo mais. Depois eu senti uma sensação muito impressionante de que eu estava diante de alguém que era da minha família, assim, porque eu cresci ouvindo a música do Chico. Então parecia que eu conhecia ele. Quando eu saía daquele negócio de meu Deus do céu, o Chico Buarque está aqui do lado, assim, eu estava junto com alguém que parecia que eu sabia como era, porque eu cresci ouvindo aquilo. E essa nossa diferença de idade hoje não significa tanto, mas quando eu era criança significava. Ele tinha 30 anos quando eu nasci. Então, é diferente, né? E ao mesmo tempo, João, a gente viveu um negócio que assim, a gente fez uma turnê num momento muito, muito especial. As pessoas estavam voltando a sair para ver shows. Nos primeiros shows estava todo mundo, 99% ainda de máscara. As vacinas estavam começando. Essas pessoas que são o público do Chico, que muitos são meu público também, quer dizer, o meu é dele, né? Estavam se encontrando de novo pela primeira vez depois de uma coisa muito punk e ainda às vésperas de uma eleição muito, muito tensa, onde todas as esperanças eram colocadas para tirar aquele presidente dali. Então, a sensação que a gente tinha era de uma celebração do reencontro de muitas coisas. Então, era muito emocionante. E com o de Casas é contraditório, porque era online, mas você acha que foi uma coisa que te ajudou a se conectar muito com as pessoas, já que todo o seu público Engraçado e você estavam na mesma situação? Eu sou um dinossauro, eu não tinha nenhuma relação com as redes sociais. Eu tinha uma conta no Facebook que eu nem sei a senha, eu não sei nem porque foi aberta assim obrigatoriamente, porque a gente fez um projeto e esse projeto obrigava a ter, eu tinha um site, que quase que ninguém vê mais site, mas eu tenho até tinha um site e era obrigatório como divulgação do projeto que ele fosse parar no Facebook. Então eu tinha uma conta no Facebook, não sei nem publicar lá. Daí tinha aparecido o Instagram. Eu falei, bonitinho esse troço, assim, texto mais curto, não fica aquele mural de todo mundo achando e textão para todo lado. Gostei, vou brincar. Daí eu postava pouquinhas coisas ali. Mas era só. Quando chegou na pandemia, e eu estava lá em casa, naquela casa no interior, aquilo que para mim era um lugar, eu achava esquisito quando alguém falava assim, eu sou sua amiga no Facebook. Eu falava, não sei o que isso quer dizer. Desculpa, mas na minha geração, amigo é outra coisa. Assim. Não sei como alguém pode ser seu amigo no Facebook. Meu amigo me liga, a gente vai se ver, chora no ombro, amigo. Então esse negócio era uma frase que não fazia sentido para mim. Quando chegou aquele momento, o único lugar seguro para a gente se encontrar era aquele lugar que para mim antes era frio e fake. Ali, mesmo sendo um tanto fake, no canal, você bota um filtro e fica lindona, né? Mesmo sendo um lugar de muita coisa que é mentirosa ou selecionada, assim, né? Você vê só a parte bonitinha de tudo, você não vê, se o cara não quiser, você não vê a real. Mas, de qualquer maneira, naquele momento, aquele era o lugar da gente se ver e se falar. Então, foi engraçado, porque sim, assim, ampliou muito o meu público aquele negócio. Meu trabalho cresceu através daquele momento, através daquele negócio. Mas foi uma janela de afeto que aconteceu por ali, porque só tinha por ali, entendeu? Você falou agora, você é bem ativa nas redes sociais, né? E na pandemia você se posicionou muito politicamente, né? Por causa das eleições que você mencionou. Você acha que isso é uma particularidade sua ou que todos os artistas deveriam se posicionar? Não, eu acho que cada pessoa... Eu acho assim, fazer arte já é se posicionar. Não falar nada é se posicionar. Falar é se posicionar. O grau de emocional com que você fala é se posicionar. Tudo é se posicionar. Não tem como você passar batido.
E eu acho que cada um tem que achar o seu jeito, sabe? A sua forma. Por exemplo, assim, quando eu posto alguma coisa que coloca a minha opinião política, eu não tô afim, eu não acho que eu vou transformar a opinião de ninguém. Porque eu acho que a gente não transforma a opinião de ninguém. Eu acho que a gente joga uma luzinha ali e quem tá perto do que a gente se identifica com, vai chegar e falar, é verdade. Mas você tem uma pessoa que é diametralmente oposta e já tá de um lado que não vai, essa pessoa nem ouve. Não adianta você fazer desenho, espernear, gritar, não adianta. Então, no meu jeito de fazer isso, ele é no meu limite ali. Eu faço do jeito que eu acho ok e sem chamar o ódio para mim o máximo que eu puder. Porque eu acho que ele não vai adiantar nada e eu não tô com vontade. Mas eu acho importante a gente, no meu caso assim, acho importante a gente saber qual é o jeito que a gente quer se posicionar, entendeu? Mudando um pouco de assunto, mas continuando nesse ramo do digital, como que você vê a forma com que a música é comercializada nos streamings hoje? Ai, temos um pepino bom. Temos um belo de um pepino. Tem uma muito boa série que chama, eu acho que chama Spotify. Se não chama, ela conta a história do Spotify. É uma série sueca, tá no streaming aí, não sei qual também. Talvez seja até Netflix, não sei. E é meio assim, a história dessa história do streaming, que eu brinco que falo screaming, né? Que é o seguinte, se por um lado você criou uma via de escuta, de distribuição de um trabalho que é numericamente, possivelmente numericamente ilimitada, quer dizer, nossa, é uma ferramenta que todo mundo vai poder ouvir, como se fosse uma rádio planetária. Então não é mais assim, tem a Rádio Eldorado, a Rádio 9FM, a Rádio CBN, a Rádio não sei o quê. Não, tá tudo ali para todo mundo que uau, que troço incrível e tal. É legal, isso é muito legal. Só que os nossos advogados não foram na reunião quando eles combinaram como é que isso ia ser pago e como é que isso ia ser informado. Então, qual é o problema? Ao mesmo tempo que você tem uma ferramenta perfeita, antigamente, como é que se pagavam, por exemplo, a rádio, antes do computador, funcionava assim. Como é que você recebia um direito da sua música tocar na rádio? Pegava-se um ser humano, esse ser humano pegava uma amostragem de tempo de um horário da rádio e nessa amostragem ele fazia uma tabulação e falava, a música que faz muito sucesso, que toca o tempo todo, fatalmente vai estar ali na amostragem, ela toca o tempo todo. A que toca mais ou menos tem grande chance de estar nessa amostragem, ela toca mais ou menos. E a que toca muito pouquinho vai ser meio sorte, porque ela toca pouquinho. Um dia vai ser outro dia vai ser outro que toca pouquinho, outro dia vai ser outro. Mas era o que era humanamente possível. Tirava-se uma média disso e assim as pessoas eram remuneradas. Então, não era o que tinha de fato acontecido, era uma média por amostragem, com um limite humano na hora de fazer. O Spotify, ele pode dizer assim, e diz, foi ouvida essa música 30 segundos do segundo tal até o segundo. Ele podia dizer assim, poderia ter uma coisa dizendo assim, quem é que toca nesses 30 segundos? O Teco Cardoso, saxofonista, toca nesses 30 segundos. Mas o baterista não toca. Não é gente fazendo isso, é programa. Então você poderia ter um instrumento em que você saberia exatamente, na realidade, o que foi ouvido, que músicos foram ouvidos, quanto disso eles teriam direito e todo mundo seria remunerado. Seria lindo, mas não é. Porque esse cálculo não aparece, não foi feito assim. Seria lindo você ter uma ficha técnica com todo mundo que tocou, igual existe no disco. Na rádio a gente não tinha como saber, mas no streaming você tem. Você aperta lá nos créditos da música e vai aparecer quem tocou. Só que não tem. Tem se você colocar, mas pelo menos por muito tempo nem tinha. Então é um instrumento legal pra caramba, mas mal regulado. Muito mal regulado. A gente recebe muito pouco, tem gente que não recebe nada,
E fica por isso mesmo, até que alguém grite. E quando a gente fala de streaming, tem uma outra situação também, que é o consumo de música individual, né? No começo da entrevista você falou de discos. Boa. E faz muito tempo que no Brasil raramente é consumido um álbum inteiro. As pessoas preferem as músicas sozinhas. Como você vê isso? Uma peninha. Eu vejo uma pena porque eu sou da geração de que ouvia disco, né? Isso, o que é isso? O que isso faz? Bom, eu sou de uma geração que começou ouvindo LP, que é pior ainda. Porque LP é um trocinho que você ouve 20 minutos de música, vai ter que ir andando até lá, porque o treco vai ficar... Se você não desligar, ele vai... Você tem que ir lá. Se você quiser ouvir, você vai virar o negócio, tem uma pausa, aí você põe de novo e ouve os outros 20 minutos. E há muitos anos eu não ouço, ouço muito pouco. Agora quase nada de vinil. Eu uso mesmo mais o CD e os negócios, os streams, mas para fazer pesquisa e tudo. Mas a relação que você tinha com o trabalho como ouvinte criava um tempo entre a sua vida e aquele trabalho, aquele projeto, aquele disco, aquele LP ou aquele CD. Então você tinha uma vida ali. Eu ouço alguns discos e me lembro quem eu era, onde eu morava, o que eu fazia, dá uma saudadinha, eu sinto o cheiro, aquelas coisas de lembrança. Você se relaciona com aquilo, porque aquilo ali eu ouvi inteiro. Então, por exemplo, se eu ouvi um disco e, sei lá, tinha lá uma música que você não ouviria a segunda vez. Ela não te capturou imediatamente. Mas na terceira vez ela virou sua preferida. Quando você se relacionava com o disco, você dava chance para isso acontecer. Agora não. Agora você já quando já apareceu o controle remoto, o skip ali, já ferrou. Começou, não estava afim, você pulou. Vai pulando, nunca mais você chega nela. Ela não tem a chance de entrar na sua vida, entendeu? Então, assim, perde-se isso. Do lado de quem faz, perde-se também. Porque você fazer um trabalho com 14 músicas, que é mais ou menos o que cabe num disco de boa qualidade, assim, você tem todo um raciocínio de uma sonoridade, de um trabalho, daquela pergunta que você me fez. Cada disco tem uma história, ele fala alguma coisa. E você trabalha essa história. Aí você oferece essa história e ela é desmontada em unidades. Que dá dó, porque você fala, mas eu vou continuar fazendo história, porque é muito mais legal do que ficar fazendo EP, ficar fazendo single. É meio mais bobo de fazer. A gente até faz, eventualmente, mas gostoso é fazer um projeto, um disco inteiro, uma coisa toda. Como se em vez de fazer um show, você vai lá, canta uma música e vai embora, entendeu? Chato. Você se considera uma cantora formiguinha? Como é essa expressão? O que significa? É porque tem a história da formiga e da cigarra, sabe essa história? Não. Sei. Sabe? A história da formiga que trabalha muito e que fica ali juntando, levando, trabalhando. No verão, ela vai, em vez de ficar fazendo nada, indo na balada e tal, não sei o quê, ela vai e fica trabalhando para juntar comida para o inverno. Né? E leva, e trabalha, só trabalha. E aí tem a cigarra nessa história, que fica vendo aquela trouxa daquela formiga que só trabalha e fica lá na árvore cantando, relax, que tá gostoso, banho ao sol, legal pra caramba e tal. Daí chega o inverno, daí a formiga tá lá no buraquinho dela, lá na lareira, gostosinho, cheio de comida que ela trabalhou e guardou, e a cigarra passando frio. Aí vai lá e bate, aí a formiga fala, mas você também ficou cantando enquanto eu trabalhava. Essa é a história. Eu sou uma cigarra por profissão, eu vivo disso, mas meu jeito de ser, assim, eu sou uma formiguinha, assim. Eu gosto do trabalho, eu gosto do processo do trabalho. Eu não sou uma cantora do tipo de cantora, assim, de divo, assim, que fala, eu só quero um cabeleireiro e uma roupa bonita, eu vou chegar lá e vou cantar. Eu não tenho horror, acho até engraçado, assim. Eu sou o pessoal fala assim, eu sou da graxa, eu sou da graxa.
Eu chego no palco, eu tô arrumando, enrolo o cabo. Eu sou da graxa, eu gosto do processo do trabalho. Você falou agora de ser a cantora formiga, mas você também é muito premiada, né? Você foi indicada a 2 Grammys Latinos e você ganhou 6 prêmios BTG da música brasileira, né? Como você enxerga essa sua contribuição para o MPB, para o cenário nacional? Eu fico sempre... Essas coisas são medalhinhas que a gente ganha, né? São medalhinhas, assim, você fala, fiz um bom trabalho. Dá uma sensação, como eu participo do processo do trabalho, né, de verdade. Então, quando acontece um prêmio, uma coisa dessa, até um elogio, ou mesmo um convite do Chico quando veio, eu entendi como um troféu, assim. Eu falei, pô, um dos meus maiores heróis, se não o maior, reconhece no meu trabalho identidade. Então eu fiz direito. Porque, pô, se eu o admiro desse jeito e ele me convidou, deve gostar, né? Então eu fiz direito. Então essas coisas, elas meio que, elas não... eu não sei se... eu vejo, por exemplo, eu ouço de gerações mais novas, de cantores e cantoras, e músicos também, um olhar sobre a minha geração e o meu tipo de carreira, que eu acho bonito, que eu acho que talvez seja uma contribuição, que não é minha contribuição, mas é assim, a gente representa um tipo de carreira diferente da carreira clássica, celebridade de televisão. A gente fez esse caminho. Isso é uma conquista, é uma realidade, é uma estrada feita. Afinal de contas, sim, eu vivo disso. Eu não tenho nenhuma outra profissão. Eu trabalho e tenho uma vida bacana. Então, isso é um norte. É uma coisa que como eu olhei a minha professora e perguntava, gente, ela dá aula de canto, então eu perguntei para ela assim, você quando vai preencher, você vai comprar uma geladeira, tá lá, profissão, você escreve cantora? Ela falou, escrevo, porque isso eu achava muito engraçado, porque para mim cantor era só quem era muito conhecido da televisão, não conhecia ninguém. Falava, você escreve, e ninguém te olha e pergunta, mas eu nunca te vi na televisão. Gente, não entendi, eu não entendia. Aí eu entendi que tinha. Então eu acho que uma carreira que nem a minha, ela meio que, ela não inaugura, não sou a única, nem nada disso, mas ela representa uma possibilidade de viver a música dessa maneira. E eu queria te perguntar, você tem um álbum, que é o Alma Lírica Brasileira, que foi criado a 6 mãos, entre só 3 pessoas. Como foi a produção desse álbum entre vocês 3? Foi assim, esse álbum somos eu, o Nelson Aires e o Teco Cardoso, né? O Teco é meu marido, mas antes de ser meu marido a gente já trabalhava junto, bastantão. Desde um grupo que chamava Orquestra Popular de Câmara, que era um trabalho assim de 98, bem do comecinho, assim, muito bonito o trabalho. O Teco e o Nelson fazem parte de um grupo chamado Pau Brasil, Quinteto Pau Brasil. Com esse quinteto eu gravei um disco que é o Noites de Gala Samba na Rua, que foi aquele que eu comentei de músicas do Chico, em homenagem a ele, e que é um quinteto que tem uma sonoridade muito, muito, muito específica, uma forma de tocar na música instrumental a canção de um jeito que eu gosto muito. E foi muito importante para mim, porque quando eu decidi que era com eles que eu ia fazer, o repertório começou a ser desenhado em função deles. Bom, a gente fez foi a primeira vez que eu fiz uma turnê de verdade, com patrocínio e tal. Aí apareceu um convite para fazer um show, durante essa turnê apareceu um convite para fazer um show numa casa, num lugar pequeno, um teatro pequenininho. Não cabia eu mais o Pau Brasil, que é piano, violão, sopros, bateria e contrabaixo acústico. Não cabia tudo isso lá. Aí eu falei pro Teco assim, será que a gente não faz uma redução desse repertório para trio, voz, piano e sopros? A gente faz... que era legal, eu queria fazer, eu não me lembro nem onde é que é esse lugar, mas eu lembro que foi assim que aconteceu. Aí, vamos falar com o Nelson Aires, pianista e tal, maestro. Eu assim, o que você acha da gente fazer? Ele, vamos fazer. Aí ele chegou em casa pra gente ensaiar como que a gente ia reduzir aqueles arranjos de quinteto e voz para um trio.
Aí a gente devia estar muito tempo fazendo só aquele repertório, porque nesse primeiro ensaio começou a chover ideia de outras músicas. Mas elas caíam assim, músicas. Ai, vamos brincar disso aqui, vamos brincar disso aqui, vamos brincar disso aqui. Aí quando a gente viu, a gente já tinha um show novo que tinha assim 75% de músicas que não eram daquele trabalho. E a gente amou fazer. E aí eu falei, pô, vamos fazer esse projeto assim, vamos desencanar, vamos fazer um novo projeto. E virou um show de trio que foi rapidamente se desvinculando daquele repertório do Noites de Gala e virando esse repertório meio camerístico e que conversa um pouco mais, assim, é um trabalho em que a voz é meio pedida, assim, tem ali músicas que tem uma conversa erudito popular ali. Tem coisas do Tom Jobim que se aproximam do Villa-Lobos, tem coisa do Villa-Lobos que se aproxima da canção folclórica, tem músicas, tem uma música caipira muito antiga, ela meio que transita por essa alma lírica, assim. E aí foi assim que ele nasceu, foi meio de sopetão, foi diferente de falar, vou fazer um trabalho, vou escolher as músicas, a coisa foi acontecendo, aí só faltou completar. Por último, como que você vê o cenário atual da música brasileira, que tem vários gêneros com vozes e tons repetitivos? Eu vou te falar, eu sou meio ignorante, assim, do que tá na moda, sou mesmo. Mas eu sei, o que eu vejo é que tem uma geração muito bacana de gente fazendo música no Brasil, assim, que talvez não sejam as pessoas que fazem as coisas mais visíveis, mas que tem muita qualidade. E tem, assim, em São Paulo tem a EMESP e a Orquestra Tom Jobim, por exemplo, que eu não sei se vocês conhecem, mas que é uma orquestra jovem de altíssima qualidade, que faz um programa de altíssima qualidade. Dessa orquestra saem músicos muito bons, eles têm um limite de 25 anos, então fez 25, abrem as vagas, acontece outra seleção, entra outra gente, entra às vezes gente de 14, 15 anos e toca. Essa orquestra joga no mercado pessoas músicos muito incríveis. No Rio de Janeiro tem a Escola Portátil de Música, que também forma, e a Casa do Choro, formam músicos de altíssima qualidade. Tem cantores fazendo trabalhos autorais. Agora tem uma coisa bonita que são cantores que um colabora do trabalho do outro, né? Novas gerações de cantores que você vê assim, os braços sendo dados para abrir esses espaços. Acho que a música agora ela está numa crise da mídia, né? Ela não sabe o que ela é, como é que é para ela ser. Ninguém sabe, é para gravar disco, não é? É para fazer single, não é? É para fazer com vídeo, sem vídeo, é para publicar ou não? Como é que faz para botar? É uma coisa que nós estamos numa nebulosa, e dentro dessa nebulosa tem uma geração de músicos, artistas e cantores que estão ali se juntando numa espécie de cooperativa musical, assim, e não são esses nomes que são os mais conhecidos, mas que estão fazendo uma coisa forte de entrar de achar um lugar para si dentro desse negócio. Então, em relação a essa geração e a esses trabalhos, eu acho bonito o que está acontecendo. Eu acho que são desbravadores, assim, a gente que está ali fazendo a trilha, assim, de criar um lugar para existir e já tem um público sendo formado. Em relação às coisas que são repetidas e que são massificadas e tal, muitas vezes eu nem sei quem são, porque eu não ouço, mas assim, sempre teve uma música de massa. Tem uma frase bem boa do Gilberto Gil, junto com o Rodolfo Streuter, num disco que eu amo, chamado Sal de Oslo, e tem um rap, acho que chama rap até, que fala assim, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Então, assim, as pessoas podem gostar daquele negócio, não tem problema, mas a questão é, se não chega a elas outras coisas diferentes daquelas, como elas vão saber se elas gostam? Né? Isso não é um problema de agora. Isso é um problema de sempre. Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, porém não poderíamos deixar de agradecer a sua presença, Mônica. Muito obrigada. Agradeço. Obrigado por ter vindo.
Gostaria também de agradecer a toda a equipe do Linkados. Se você quiser outros programas do Linkados na área, é só entrar no site do portal de jornalismo da SPM São Paulo, disponível em www.jornalismosp.spm.edu.br. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau!